último de uma boa repetição. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. O sacrifício e a oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, o holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: eis que aqui vem ao rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Eu vou ler até termos. Eu estava ali no cantinho, aí o pastor Gabriel falou que eu ia ter uma oportunidade, eu já estava tremendo desde lá até chegar aqui, e aqui eu estou tremendo também. Mas assim, o que eu entendi com essa palavra, né, irmãos? Eu, durante um tempo da minha vida, eu li muito esse salmo, né? Porque eu tenho uma família bem grande, eu tenho meus filhos, tenho os meus netos, e muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, e não é no nosso tempo. Aqui desde o começo está sendo falado de obediência e de oração. E quando a gente quer alguma coisa, a gente pede alguma coisa para Deus, a gente tem o mau hábito de achar que Deus tem que fazer aquilo que a gente está pedindo na hora que a gente quer, e não é assim. Deus não vai fazer na hora que a gente quer, é na hora que Ele quer. E muitas vezes a gente quer algo e a gente vai lá, dobra o joelho e acha que está orando muito, e não está. A gente mal ora, a gente mal obedece a Deus e acha que Deus tem a obrigação de fazer algo para a gente. Ele não tem. Eu preciso de Deus para tudo, mas eu queria perguntar para os irmãos aqui: Deus precisa de alguém para alguma coisa? Então, tudo é com Ele, tudo é para Ele e para Ele. O louvor de agora é para Ele. Glória a Deus. Porque a gente sobe aqui em cima, pega o microfone, ou porque canta, ou porque louva, ou porque faz alguma coisa, que a gente está fazendo muita coisa para Deus, não está. E muitas coisas na minha vida, eu sempre fui assim, né? Eu era, hoje eu não sou mais. Até chegar aqui nesse ministério foi uma longa caminhada para mim. E para o meu marido também. Eu queria uma coisa e eu ia resolver do meu jeito. Eu tomava a frente, eu passava a frente das coisas, eu falava que eu conseguia resolver. Algumas coisas a gente consegue resolver, mas tem coisas que a gente não resolve. E muitas vezes Deus não permite a gente resolver porque Ele quer que a gente vai para o joelho, que a gente vai para o quarto, que a gente vai aonde quer que seja, mas a gente tem que se dobrar para Deus. Não é para o homem. Não adianta. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou que ela estava num lugar que tinha um profeta, que tinha isso, que tinha aquilo. Eu fiquei olhando, você foi risada, né? E aí eu falei para ela assim: só que você se esquece que para esse homem ser profeta, Deus tem que estar na vida dele. E não é Ele que vai resolver o seu problema, e não é Ele que vai resolver o que você está precisando. É o Deus que Ele serve. Ele pode ter unção, mas se o Espírito Santo não estiver nele, e se Deus não derramar sobre ele aquilo que Deus tem sobre a vida dele, não vai acontecer nada na sua vida. Então, muitas vezes a gente está dentro do ministério, igreja, e a gente vem para cá achando que, aqui no caso, é o apóstolo Ricardo. Eu vou lá e ele vai lá e resolver meu problema. Não vai. Ele que não ora não para ver, ele que não consagra não para ver, ele que não tem vida com Deus não para ver. E assim é comigo e é com cada um que está aqui. Algumas pessoas têm visto a gente nesse ministério aqui. Hoje eu posso falar que faço parte do ministério. E eu sou uma pessoa, eu era uma pessoa que não gostava muito de obedecer, que não tinha disciplina. Aqui, se você não tiver disciplina, pelo pouco que eu conheço os irmãos aqui da liderança, você não fica. Deus tira. Ele não permite que você nem chegue perto do altar, você não sobe. Quando eu sento ali, eu sinto a unção que tem aqui. O Espírito Santo está aqui. Eu sinto a presença do Senhor aqui. No dia que a gente casou aqui, alguns irmãos não estavam aqui.
foi celebrado o nosso casamento aqui. Glória a Deus! A gente recebeu algo da parte de Deus. E eu sempre corri do meu ministério e eu falava que eu não ia subir no altar, porque eu tinha medo de subir no altar, porque eu sei a responsabilidade que é ficar aqui em cima. Não é brincadeira, não. Se a gente não paga preço, a gente não consegue ficar na presença de Deus. Teve um momento de oração aqui, muitas pessoas foram chamadas e muitas não vieram. Os que vieram aqui vão receber o que Deus tem para a gente. Os que não vieram vão colher porque não obedeceram. Então, gente, quando Deus chamar e quando Deus pedir, e o pastor ou a pastora ou a liderança chamar e falar para você que você está com oportunidade, dá um pouquinho de medo, dá assim, mas vem, fala assim para Deus, porque a gente fala assim para muita coisa e para Deus a gente fala não. A gente ora 5 minutinhos e acha que já ganhou o céu, e acha que vai entrar no céu. O céu é conquistado por força. Ele não é de qualquer jeito, a gente não vai entrar de qualquer jeito. Eu sempre fui uma pessoa que orei, sempre fui uma pessoa que me consagrei, e um tempo da minha vida eu me afastei da presença de Deus e eu falava para Deus que eu queria resposta. E um dia Deus falou comigo dentro da minha sala: entra dentro do quarto, dobra teu joelho, que lá eu vou falar com você. Ali a minha vida começou a mudar. Ali eu comecei a trazer a minha família para a presença de Deus. Ali eu tive que aprender a ter paciência, como diz esse salmo. Esperar no Senhor com paciência, para que no tempo dele, na hora dele, ele pudesse agir na minha vida e trazer a minha família para a presença dele. Eles estão, graças a Deus, caminhando. Mas para trazer os meus 6 filhos para descer as águas não foi fácil. Hoje todos se batizaram. Estão todos batizados. Agora eu estou. Glória a Deus! Então, assim, eu tenho 13 netos, então eu tenho muita gente para orar, eu tenho muita gente para falar e para pedir. Batizar é fácil. Agora, permanecer na presença do Senhor depois do batismo é que é a questão, porque é uma decisão. Eu me decidi buscar, eu decidi me batizar, eu decido todo dia por Jesus. E muitas vezes, como o senhor falou aqui agora, a gente não consegue levar uma surra por Jesus. A gente tem preguiça até de dar 5 minutos para Jesus, tem vergonha de falar lá fora que é crente, tem vergonha de falar que é cristão, e quer entrar no ministério, quer pegar o microfone, quer ter ministério, quer ser pastor, quer ser ministro, quer ser levita, quer ser um monte de coisa. Não vai ser normal, você tem que orar. Você tem que pedir para Deus te dar sabedoria, te dar discernimento daquilo que você quer, porque cada um tem um ministério. O meu ministério soma com o do pastor, que soma com o irmão que é da intercessão, que soma com o irmão que é da colheita na porta, e assim a gente vai, nós somos um corpo. E se a gente se separa, reino dividido não subsiste. Então a gente tem que ver o que a gente está falando para Jesus. O que a gente está falando para Jesus realmente é verdadeiro, é sincero, e a gente não pode se esquecer. Eu posso chegar aqui para o pastor e falar: pastor, eu estou jejuando. Ele vai saber porque ele vê, mas Jesus, ele soma o nosso coração, ele soma o nosso espírito, porque ele é nosso Pai. Foi ele que colocou a gente aqui. Eu não estou nesse ministério aqui porque eu achei legal, porque é da hora. Eu vim para cá e depois de muito apanhar lá fora e aprender que eu tenho um chamado e que o meu chamado não é meu, ele é de Deus. E se eu não exercer isso naquilo que Glória a Deus, aleluia! Eu não vou para lugar nenhum. E não é porque eu estou aqui em cima que eu sou melhor do que ninguém. O irmão que está lá fora muitas vezes tem mais Deus no coração, tem mais Jesus no coração do que a gente que está na igreja. Muitas vezes a gente está aqui e não tem coragem de ir lá fora buscar os irmãos. Eu, se precisar entrar numa biqueira, eu vou. Se precisar entrar no presídio, eu não vou. Eu entrei no presídio durante 2 anos, de ponta. Eu fiquei lá dentro porque tinha um dos meus lá dentro. E eu não abandonei ele e fiquei lá. E eu não tinha vergonha de falar de Jesus. E lá eu era conhecida como a tia da oração. Isso pelo pouco que eu orava. Então, a diferença na minha vida foi que eu tive um encontro com Jesus. Tudo de mim foi tirado quando eu tirei o meu foco do Senhor. Mas tudo me foi devolvido em abundância. E o que eu estou vivendo agora, nesse dia de hoje, 31 de dezembro, foi perseverança da minha oração, foi por eu não ter parado lá atrás. Eu plantei coisas lá atrás e hoje o Senhor está me devolvendo. Ele está me devolvendo não é 7 vezes mais não. Ele está me devolvendo muito mais do que 7 vezes. Glória a Deus, aleluia. Ele está curando o meu emocional, o meu espiritual, o meu financeiro, o meu sentimental. Ele está curando a minha essência. Ele está curando a minha família. Ele está curando os meus filhos. E Ele está trazendo os meus netos para a presença dele. Então isso não é pouca coisa.
Porque o pastor Aleluia. ele pode orar por mim, o apóstolo ele pode orar por mim, ele pode ir na minha casa, ele pode conversar comigo, a igreja inteira pode me acompanhar, mas vai ter dias, vai chegar dias que a gente vai ver que a gente não vai poder entrar na igreja, a porta vai estar fechada. E aí o que a gente aprendeu? A gente vai ser igreja onde a gente está? A gente vai levantar o favor onde a gente está? Será que a gente teria coragem de dar o nosso exato para Deus como Ele pediu? Eu não teria coragem, eu falo, o Senhor sabe, eu não teria coragem de dar o meu filho em sacrifício. Mas muitas vezes a gente leva Jesus por muito pouca coisa e Ele fica muito triste por isso. Então, o que eu quero passar para a igreja é que assim, paciência e perseverança não são coisas simples, mas a gente conquista. Mas a gente consegue adquirir isso no dia a dia. É na pequena oração. Eu costumo falar com o meu marido sobre oração curtinha. E muitas vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente não consegue parar para orar. E eu procuro ficar conectada com Deus todo o tempo, com Jesus todo o tempo. E muitas vezes, Deus não quer que você fique lá 1 hora orando, mas se você falar com Ele ali, aquilo que você está precisando, e aquilo for sincero, e aquilo for verdadeiro, o apóstolo falou um dia aqui que tem oração que ela sobe, né, como incenso agradável às narinas de Deus. Ela não sobe como incenso, ela sobe como uma flecha, como cometa, e Deus pega. Ele fala, olha, ela está me adorando, então eu vou dar para ela o que ela está pedindo. E ali acontece a conversão da sua família, ali acontece a conversão daquela pessoa que você está orando por ela, ali acontece que a pessoa vai receber o Espírito Santo, ali acontece que eu escutei isso uma vez no Ministério Total, você pode ser o único Cristo, a única Bíblia que a pessoa está vendo e ela está vendo naquele dia. Muitas pessoas nunca vão passar pela porta da igreja, mas a igreja pode passar aí até ela. Então, Aleluia. é uma oportunidade. Glória a Deus.